O Vasco venceu o Barracas Central por 3-0 em São Januário, um resultado importantíssimo não somente para as pretensões do Vasco na Sul-Americana. O torcedor do Vasco já imaginava que o time se classificaria em segundo lugar para os playoffs da competição, até pelo fato do Vasco ter colocado o time reserva na maior parte dos jogos dessa fase de grupos da Sul-Americana. O único jogo que o Vasco colocou o time titular foi agora diante do Barracas Central, e o Vasco perdeu essa classificação na primeira colocação de forma direta. Não foi no jogo de hoje, foi nos jogos anteriores que o Vasco poderia ter mandado times mais mesclados, times com alguns mais titulares. Eu acredito que o Vasco poderia ter sim passado em primeiro lugar. Mas agora falando sobre o jogo de hoje. Teve campanha para público zero, o público realmente foi muito baixo em São Januário, e aí foi uma campanha da torcida, uma forma de protestar contra o time, protestar contra o atual momento da equipe, e a gente sentiu um time do Vasco muito tenso, muito nervoso dentro de campo. Esse time do Barracas Central, ele é uma equipe muito fraca tecnicamente, muito inferior tecnicamente ao time do Vasco, se tu colocar peça por peça. Mas o Vasco ainda teve alguma dificuldade no início do jogo porque não estava conseguindo dar seguimento às jogadas. Estava com dificuldade de acertar passes, estava com dificuldade de conseguir conectar melhor tecnicamente os seus melhores jogadores. Mas o Vasco não sofreu riscos, assim a gente pode dizer, nessa partida. Era visível que em algum momento o Vasco conseguiria fazer o gol contra o time do Barracas Central. É óbvio que o jogo fica ainda mais fácil depois da expulsão, mas o Vasco abre o placar antes da expulsão. O Vasco já vinha conseguindo criar mais, se colocando mais no campo de ataque. A gente já conhece como é que joga o Vasco, né? O Vasco normalmente o Cuiabano vem jogar mais por dentro no meio espaço. O Andrés Gomes abre para dar amplitude pelo lado esquerdo. Do lado direito hoje quem deu amplitude na maior parte do tempo foi o Tietê, que jogou como lateral direito. Você tem aquela saída de três, né, com Barros entrando no meio dos dois zagueiros e liberando eles para criar um pouco mais. O Thiago Mendes avança para funcionar como meia, junto com o Rojas. O Adson vem jogar também por dentro no meio espaço e fica o Spinelli como centroavante. É assim que o Vasco se coloca taticamente na hora de construir já no campo de ataque, já em uma fase ofensiva contra o adversário. E foi assim que o Vasco construiu a sua vitória hoje. Mas o primeiro gol do Vasco sai de uma jogada de bola parada, de escanteio, que começa lá com o Andrés Gomes, faz a jogada individual, consegue ganhar o escanteio, a bola é levantada para dentro da área, e o Vasco tem muito disso, né? Essas jogadas de bola parada, trabalhada com dois jogadores sempre, um com a perna esquerda e o outro com a perna direita. Hoje foi, na maior parte do tempo, o Rojas e o Cuiabano para bater esses escanteios pelo time do Vasco. O levantamento do Cuiabano vem direto para dentro da área, o Cuesta disputa essa bola que sobra para o Thiago Mendes. O Thiago Mendes até finaliza bem de primeira, e quem sabe essa bola tivesse de fato o endereço do gol ali no cantinho, mas o chute foi bloqueado. O Adson e o Andrés Gomes esperavam na entrada da área já com a intenção de pegar esse rebote. O Robert Renan disputa, essa bola fica para o Adson na meia-lua, e o Adson consegue fazer uma finalização que dificulta muito a defesa do goleiro, pelo fato dele bater essa bola, quicar no chão, e ela sobe e pega um efeito diferente, acaba matando o goleiro do Barracas Central. E esse foi o primeiro gol do Adson na partida. O Adson que mais uma vez é importante para o time do Vasco, não somente por esse gol, mas porque ele é um jogador que tem um refino técnico superior a outros do elenco. Ele consegue sair dessa ponta e muitas vezes funcionar como um meia, dar mais criatividade, dar um pouco mais de leveza para esse meio de campo do Vasco. O jogador do Barracas Central é expulso logo em sequência, uma expulsão muito merecida. Tu vê que ele deixa o pé alto, né, para tentar de fato pegar o Adson. Graças a Deus pegou, mas pegou de raspão, porque se pega em cheio o Adson poderia ter tido uma lesão grave. O juiz foi correto e expulsou direto na hora, né, cara? Não teve nem cerimônia. Foi a falta, o juiz já puxou o cartão vermelho e expulsou o jogador do Barracas Central. O Barracas Central começou a marcar, que antes marcava mais em um 5-4-1, começou a marcar mais ali em um 5-3-1, né? Manteve aquela linha de 5 defensores atrás do time do Barracas Central para tentar segurar o time do Vasco. É interessante a gente analisar esse segundo gol do Vasco, porque mostra a forma tática no qual o time do Renato Gaúcho se comporta. O Vasco geralmente constrói com essa saída de 3, né? Fica o Robert Renan, o Cuesta e o Cauã Barros. Nesse momento, o Barros estava mais pela direita e o Cuesta estava mais centralizado, mas geralmente quem fica mais centralizado é o Barros. E aí o Vasco
tenta povoar sempre o meio de campo com muitos jogadores. O Adson, que é o ponta pelo lado direito, vem jogar por dentro. O Thiago Mendes já avança também para jogar como se fosse o meia. Você tem o Rojas também funcionando como esse meia. E o Cuiabano entra para dentro, porque geralmente quem dá amplitude pelo lado é o Andrés Gomes. Mas isso pode mudar. Pode acontecer do Cuiabano dar amplitude e o Andrés Gomes vir por dentro. Nesse momento aqui da partida, o Andrés Gomes vai por dentro sobrecarregar a última linha do time do Barracas Central. O Spinelli dá a opção de passe, essa bola é encontrada pelo Cuesta lá no Tietê, que estava dando amplitude pelo lado direito. E o Vasco conseguiu gerar agora uma situação de mano a mano. O Tietê que hoje estava jogando como lateral direito. O Tietê não ganha tanto na habilidade, até porque não é tanto a dele, mas ele consegue ganhar na força, consegue ganhar no ímpeto. Ele vai, ganha essa jogada e o Vasco consegue preencher bem a área. O preenchimento de área do Vasco nesse momento aqui foi bom. E o time que consegue preencher a área com, às vezes, 4 jogadores, geralmente vai sobrar para alguém. O Vasco preencheu a área sim. O Rojas mais pelo lado esquerdo, o Spinelli mais centralizado e o Andrés Gomes já atacando mais esse primeiro pau aqui, com o Adson já esperando, quem sabe, de fato, esse rebote, né? Tu vê como a defesa afunda e o Adson fica esperando mais um rebote. O cruzamento do Tietê é cavado, o Spinelli disputa com o goleiro, força o goleiro a errar, e aí o Vasco preenche a área com 5 jogadores. O Adson consegue aproveitar no rebote sem muito trabalho, né? O goleiro ainda caído. Ele só tem o trabalho de empurrar essa bola para dentro das redes. É óbvio que não é um parâmetro Barracas Central, ainda mais com um homem a menos. Mas é assim que o Vasco joga contra todos os adversários. O problema é que às vezes não funciona o time tecnicamente. O time às vezes erra muitos passos. Mas existe uma ideia de jogo ali. Uma ideia de jogo existe no Vasco. O jogo vai para a segunda etapa e aí vira de fato um ataque contra a defesa. O Vasco teve ali algo na casa muito perto dos 80, até quase 85% de posse de bola na segunda etapa. Era um jogo mais pro Vasco fazer saldo. O Renato Gaúcho já faz algumas alterações. O Brenner já vem pro jogo para preservar o Spinelli pro confronto contra o Atlético Mineiro. E o Vasco consegue marcar o seu terceiro gol dessa forma aqui. E o que eu quero destacar para vocês nesse terceiro gol do Vasco em cima do Barracas Central é uma jogada que o Renato Gaúcho pede muito pro Vasco fazer, que às vezes faz pouco e que se fizer mais pode fazer mais gols, a gente pode falar. Tu já vê que o Thiago Mendes funcionando como um meia junto com o Rojas. O Adson também vem jogar por dentro para o Vasco povoar esse meio de campo. O Barros dá um passo à frente, até porque o Vasco já tinha um homem a mais nesse momento da partida. O Tietê dando amplitude pelo lado direito e o Brenner funcionando como centroavante da equipe. E aqui é uma jogada que é típica do Vasco do Renato Gaúcho. O Adson vai buscar esse passe no pivô do Thiago Mendes e vai ultrapassar para receber na frente. E o Thiago Mendes faz isso, olha só. O Adson dá o passe, se movimenta para receber. O Thiago Mendes é inteligente, devolve de cabeça para o Adson, que consegue infiltrar. E aqui o domínio do Adson foi qualquer coisa. Já foi um domínio dando uma caneta em cima do adversário. O adversário apelou. Foi no corpo do Adson, o juiz deu vantagem nesse lance, o Rojas aproveitou essa bola que sobrou dentro da área, e aqui um belo chute do Rojas, pegou na cara da bola, bateu com raiva nela para chutar a má fase para longe. Golaço do Johan Rojas, belo gol do Vasco marcado contra o Barracas Central, com uma jogada que o Renato Gaúcho pede pro Vasco fazer o tempo todo, e quando faz, geralmente dá certo, se torna jogada de gol. Para pontuar no final do jogo, já era um jogo ganho. O Riquelme Avelar entrou muito bem, fez boas jogadas pelo lado esquerdo, conseguiu um pênalti pro Vasco, o Brenner perde o pênalti. E aqui eu quero destacar o quê? O jogador de futebol, muitas vezes, ele é mais do que 60%, 70% a parte mental, a parte psicológica. Eu já demonstrei vários exemplos assim pra vocês, de jogadores de outros times, do Botafogo, do São Paulo, do Inter, do Grêmio, vários jogadores que às vezes são bons tecnicamente, ou que são jogadores nota 7, nota 8 dependendo do jogo, nota 6 também dependendo do jogo, mas que não conseguem vencer na parte mental. Tu vê nesse lance, o Brenner tem um pênalti pro Vasco, a torcida começa a gritar o nome do Brenner, o time dá moral pro Brenner, provavelmente o Renato Gaúcho também falou pro Brenner bater o pênalti, ele pegou a bola e quando ele pegou a bola tu já deu pra ver que ele, cara, não tava firme no lance. O meu sentimento foi, o Brenner vai acabar perdendo esse pênalti. E eu já sabia por quê, por conta da parte mental. Dá pra perceber que a pressão em cima do Brenner está fazendo ele ter um desempenho abaixo. É óbvio que para essa pressão existir é porque anteriormente ele já não vinha jogando tão bem, mas com o passar do tempo vai piorando. O jogador de futebol é muito a parte mental. O Brenner nunca foi um craque, mas também nunca foi um jogador como ele está sendo no Vasco, perdendo essas oportunidades tantas de gol. E ele acaba perdendo o pênalti, batendo muito mal, praticamente recuou a bola pro goleiro.
Agora tu coloca o Brenner em outra configuração. Numa fase que ele tivesse artilheiro, marcando gols. Ele bateria o pênalti com a tranquilidade e faria o gol. Mas como a fase é ruim e ele mesmo sabe da pressão que existe da torcida, acaba cedendo na parte mental. Se eu tivesse um conselho para dar pro Brenner, seria para ele procurar um psicólogo que faça ele jogar o futebol que ele já jogou anteriormente em outros times. E no Vasco ele não vem conseguindo desempenhar. Mas é isso, cara. Assim foi a vitória do Vasco. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando a vocês, não posso pegar aqui e mostrar os melhores momentos completos. Tenta aqui mostrar da forma que dá, porque senão o vídeo sequer vai pro ar. A Conmebol não deixa mostrar. Então é muito complicado, cara. Mas eu sempre tô aqui trazendo conteúdo, tentando fazer conteúdo de qualidade pra vocês. Fui!